Axiomatização matemática. Aplico o que aprendi. Exercício 1. Implicação e implicação recíproca. Vamos então resolver o exercício 1 da página 52. Antes de iniciarmos a resolução do exercício, vamos recordar alguns conceitos sobre a axiomatização matemática. O que é uma teoria? Uma teoria, no contexto acadêmico e científico, é um conjunto sistemático de princípios, leis ou regras que busca explicar ou prever fenómenos específicos. As teorias são fundamentais para a compreensão e organização do conhecimento em diversas disciplinas, como física, matemática, ciências sociais, entre outras. Ao formular uma teoria, é comum identificar três elementos principais: objetos primitivos, relações primitivas e axiomas. Através da manipulação lógica destes elementos, os teóricos podem derivar resultados, fazer previsões e explorar as implicações da teoria em questão. O primeiro dos elementos de uma teoria são os objetos primitivos, que são os elementos básicos e fundamentais da teoria, aqueles que não são definidos em termos de outros elementos. Eles servem como ponto de partida para a construção do restante da teoria. Por exemplo, na teoria dos conjuntos, os objetos primitivos são os conjuntos. O segundo dos elementos de uma teoria são as relações primitivas, que podem existir entre os objetos primitivos. Essas relações não são definidas em termos de outras relações e são consideradas como dadas ou intuitivas. Por exemplo, na teoria dos conjuntos, as relações entre elementos de conjuntos indicando se um determinado elemento pertence ou não a um conjunto, são consideradas relações primitivas. O terceiro dos elementos de uma teoria são os axiomas, que juntamente com outras proposições e teoremas já demonstrados, constituem ou as hipóteses ou hipóteses. Os axiomas são proposições fundamentais que são assumidas como verdadeiras sem a necessidade de prova dentro do contexto da teoria. Os axiomas fornecem os princípios básicos a partir dos quais as outras proposições da teoria podem ser deduzidas. Eles ajudam a estabelecer as bases lógicas e fundamentais da teoria. Por exemplo, na teoria dos conjuntos, o axioma da igualdade de conjuntos, que diz: se dois conjuntos têm os mesmos elementos, então eles são iguais. Teoremas são proposições ou afirmações que podem ser demonstradas ou provadas a partir dos axiomas e de outras proposições já demonstradas. Por exemplo, na teoria dos conjuntos, o axioma da interseção de conjuntos, que diz que para quaisquer dois conjuntos A e B, existe sempre um terceiro conjunto C cujos elementos pertencem a ambos os conjuntos A e B, permite demonstrar o teorema da interseção de conjuntos, que afirma que, para quaisquer conjuntos A e B, existe um conjunto que contenha exatamente os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. As conclusões de uma demonstração ou prova é chamada de tese. A implicação é uma demonstração que tem uma estrutura do tipo se, então, em que no se estão incluídas todas as condições que servirão como base à demonstração, conjunto esse a que chamamos de hipóteses, e essas condições são axiomas, teoremas ou eventualmente outras proposições cuja demonstração já foi efetuada. E no então, temos a prova do que necessitamos demonstrar, e a que chamamos de tese. O que pretendemos demonstrar é uma proposição ou um teorema. O enunciado deste exercício tem 3 alíneas. E vamos então resolvê-las sequencialmente. A linha A apresenta a implicação com a estrutura. Se x mais 2 é igual a 5, então x é igual a 3. Esta implicação é verdadeira, e para provarmos isso, basta-nos resolver a equação x mais 2 é igual a 5. Resolvendo a equação, obtemos x é igual a 3. X mais 2 é igual a 5, é condição suficiente para que x seja igual a 3. E x é igual a 3, é condição necessária para que x mais 2 é igual a 5.
A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se x é igual a 3, então x mais 2 é igual a 5. A implicação recíproca também é verdadeira e para provarmos isso, basta-nos na equação x mais 2 é igual a 5, substituirmos x por 3, obtemos uma igualdade verdadeira, 5 é igual a 5. X é igual a 3 é condição suficiente para que x mais 2 é igual a 5. X mais 2 é igual a 5, é condição necessária para que x é igual a 3. A linha B apresenta a implicação com a estrutura: se x é um número racional, então x é um número real. Esta implicação é verdadeira porque o conjunto dos números racionais, que é um subconjunto do conjunto R, e sendo assim, qualquer número racional também é um número real. X é um número racional é a condição suficiente para que x seja um número real. E x é um número real é a condição necessária para que x seja um número racional. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se x é um número real, então x é um número racional. A implicação recíproca é falsa porque nem todos os elementos do conjunto R são elementos do conjunto Q. Por exemplo, todos os números irracionais que não pertencem ao conjunto Q. Um exemplo, a raiz quadrada de 2, é um número real mas não é um número racional. X é um número real não é a condição suficiente para que x seja um número racional. X é um número racional é a condição necessária para que x seja um número real. A linha C apresenta a implicação com a estrutura: se A é igual a 7, então A ao quadrado é igual a 49. Esta implicação é verdadeira e para provarmos isso, basta-nos na equação A ao quadrado é igual a 49, substituirmos A por 7, obtemos uma igualdade verdadeira, 49 é igual a 49. A é igual a 7 é a condição suficiente para que A ao quadrado seja igual a 49. E A ao quadrado é igual a 49, é a condição necessária para que A seja igual a 7. A estrutura da implicação recíproca é então do tipo: se A ao quadrado é igual a 49, então A é igual a 7. A implicação recíproca é falsa e para provarmos isso, basta-nos resolver a equação A ao quadrado é igual a 49, e obtemos mais ou menos 7. A ao quadrado é igual a 49, não é condição suficiente para que A seja igual a 7. A é igual a 7, é a condição necessária para A ao quadrado seja igual a 49.